Muito bem, pessoal, continuando aqui o nosso estudo de crimes contra a dignidade sexual, vamos ver agora o artigo 218b, importantíssimo, talvez um dos mais cobrados aí nessa parte de crimes praticados contra vulneráveis. Veja só, pessoal, o artigo 218b vai trazer o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual contra criança, adolescente ou vulnerável. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês e talvez o mais importante, trata-se de um crime hediondo. Nós temos 3 crimes contra a dignidade sexual que são considerados hediondos de acordo com a Lei 8.072. Tem o crime de estupro, tem o crime de estupro de vulnerável e tem o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Portanto, o artigo 218b é um crime hediondo. E não somente o caput, mas como também todas as suas formas, tá bom? O caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Todas as suas formas do artigo 218b, favorecimento da prostituição, de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável, será considerado hediondo. Muito bem, o que vai trazer pra gente? Qual que é a conduta do artigo 218b? Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Portanto, nós temos 6 verbos núcleo do tipo penal. Muita atenção, eu tenho o verbo submeter, induzir, atrair e facilitar. São formas de trazer a vítima para o mundo da exploração sexual, para o mundo da prostituição. Quer ver como é que eu posso facilitar? Olha, moça de 16, 17 anos de idade, pode ser rapaz também, pessoal, que a gente pode ter como sujeito passivo homem ou mulher, mas é bem mais comum acontecer com as mulheres. Então vem essa pessoa que pratica o crime de favorecimento da prostituição e facilita a entrada de uma moça de 16 anos nesse mundo. Fala, olha, cliente é o que não falta. Eu tenho aqui diversos clientes para você. Eu dou aqui meus clientes para você. Telefone deles, é só entrar em contato com eles. Você vai ganhar dinheiro fácil. Você está induzindo, facilitando essa exploração sexual. Nem estou entrando no mérito aqui que essa pessoa vai ter algum ganho financeiro, não. Não requer, para que incorra no tipo penal do artigo 218b, não requer que o agente ele obtenha algum ganho financeiro, não. Isso a gente vai ver depois. Basta que ele venha induzir, facilitar a prostituição ou a exploração sexual dessa criança, dessa adolescente ou desse adolescente, ou inclusive de um vulnerável. Então, veja, o sujeito passivo desse crime pode ser tanto um menor de 18 anos, bem como alguém que tem enfermidade ou deficiência mental. Portanto, se eu tenho um maior de 18 anos que tem enfermidade ou deficiência mental e que obviamente não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual, poderá ser sujeito passivo também do artigo 218b. Do outro lado, falei então dessas 4 condutas. De outro lado, eu tenho as condutas que vão impedir ou dificultar que a vítima abandone. Às vezes vai chegar um momento que aquela vítima, menor de idade, fala, quero sair desse mundo. Não quero mais me prostituir, não quero mais ser sexualmente explorada. E vem o agente e simplesmente dificulta, impede a sua saída. Muitas vezes usando até de ameaça, que vai entrar aí como um crime meio. Se você sair, eu vou te matar. Se você sair, eu vou atormentar a sua vida e da sua família. E acaba que aquela pessoa, essa criança, essa adolescente se torna um eterno refém em relação a esse crime. Então a conduta de impedir ou dificultar também vai configurar o delito de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Muito bem, pena, reclusão de 4 a 10 anos, crime aí de elevado potencial ofensivo. Muita atenção, o artigo 218b, ele traz uma forma especial ou específica do artigo 228
do Código Penal, que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de favorecimento sexual. Só que aqui no 218B, o sujeito passivo vai ser uma criança, um adolescente ou um vulnerável. Muito bem. Pessoal, temos que distinguir prostituição de exploração sexual. Na verdade, vou botar aqui no próximo slide, nós temos 4 formas de exploração sexual de crianças ou adolescentes. Isso daqui foi previsto, essas 4 formas foram previstas no Congresso Mundial contra a exploração sexual sexual comercial de crianças e adolescentes, de Estocolmo, 1996, tá? E aí foram previstas 4 formas de exploração sexual. Prostituição infantil. A prostituição, ela requer toque, tá bom? A prostituição vai exigir o contato físico entre autor e vítima. Essa será a prostituição. Turismo sexual, as viagens, um mercado milionário, talvez bilionário, que envolve exatamente viagens sendo realizadas para haver a prostituição. Ou seja, pessoas que vêm para o Brasil, pessoas que às vezes vão para outros países, a fim de se aproveitarem de prostituição ou alguma outra forma de exploração sexual de vítimas. Esse é o turismo sexual. Tráfico para fins sexuais, tráfico de pessoas para fins sexuais, inclusive, é incriminado pelo artigo 149A do nosso Código Penal. E por fim, a pornografia. Veja, no que tange ao artigo 218B, no artigo que nós estamos vendo agora, vai se aplicar a prostituição infantil, vai se aplicar o turismo sexual. Já o tráfico para fins sexuais, ele vai ser imputado lá o artigo 149A do Código Penal. E já a pornografia, e nós estamos tratando, obviamente, de crianças e adolescentes. A pornografia infantil, a pornografia de crianças e adolescentes, vai ser tratada lá nos artigos 240, 241, 241A a 241E. Da onde? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Então, nós focaremos aqui nessas formas. Não que a gente vai tratar especificamente de cada uma delas, mas quando a gente fala do favorecimento de prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, nós estamos falando da prostituição mesmo, esse contato físico ou o turismo sexual. A exploração sexual, ela pode se dar também por meio de alguém de alguma criança que é induzida ou algum adolescente que é induzido a fazer shows pornográficos, a fazer shows de striptease, em locais, em cabarés, bares. Tudo isso daí está havendo uma exploração sexual, muitas vezes um turismo sexual, muitas vezes a própria exploração por meio da prostituição, beleza? Muito bem, vamos lá. Prostituta ou prostituto que tenha ingressado nessa atividade por vontade própria pode ser sujeito passivo do crime do artigo 218B? Vamos supor que uma criança, um adolescente, tenha ficado sem recursos na vida, ficou sabendo de uma oportunidade de se tornar prostituta, de se tornar prostituto, e entra nessa vida da exploração sexual do seu próprio corpo. Ela pode ser sujeito passivo do crime do artigo 218B, do favorecimento da prostituição ou exploração sexual? Veja, pessoal, nós temos aqui uma situação bem específica. Eu não tenho como induzir a prostituição ou induzir a exploração sexual uma pessoa que já se encontra fazendo isso. Eu não tenho como facilitar que a pessoa venha a se prostituir, facilitar que ela venha a ser explorada sexualmente, se ela mesma já encontrou os meios para fazer isso. Então, muita atenção, ela não pode ser sujeito passivo daquelas 4 modalidades em que o agente vai incentivar, aliciar, facilitar, induzir para a vítima se tornar prostituta ou ser sexualmente explorada. Mas ela pode sim ser vítima daquelas últimas 2 condutas, de impedir ou dificultar que ela deixe de ser. Então olha aqui na tela.
Prostituto que tenha ingressado nessa atividade por vontade própria pode ser sujeito passivo do crime do artigo 218b? Sim, desde que seja nas modalidades impedir ou dificultar que a abandone. Obviamente, não é possível submeter, induzir, atrair ou facilitar o seu ingresso na libertinagem, porque ela já está lá dentro da libertinagem. Então, somente nas modalidades impedir ou dificultar. Mas pode, então, ser sujeito passivo desse crime? Claro que pode, sem qualquer dúvida, beleza? Alguns pontos importantes. Deixa eu voltar aqui para o nosso tipo penal. Vou limpar aqui para a gente falar de algumas coisas, algumas classificações em relação a esse crime. Já falamos ali que é hediondo em todas as suas modalidades. Temos que falar também que o sujeito passivo desse crime pode ser o menor de 18 anos. E esse menor de 18 anos, tanto uma criança quanto um adolescente. E o vulnerável. Qual vulnerável? Aquele vulnerável que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Trata-se de um crime, vou botar aqui em cima, trata-se de um crime material, porque ele vai se consumar com a efetiva prostituição, efetivo exercício da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Tem quem entende, tem doutrina que entende que o mero induzimento, ainda que a vítima não venha necessariamente a praticar atos de prostituição, de exploração sexual, que já estaria configurado esse delito. É uma doutrina minoritária, mas há quem entenda que se trata de um crime formal, tá bom? A maior parte da doutrina entende que é um crime material, mas não é 100% aí pacificado. Muito bem. Nós temos a tentativa, é cabível. É um crime de ação penal pública incondicionada. É um crime instantâneo. Em regra. Por que em regra? Porque nas modalidades impedir e dificultar, eu tenho um crime permanente. Enquanto o agente permanecer dificultando ou impedindo que a vítima abandone a prostituição ou a exploração sexual, o crime estará sendo prolongado no tempo. A consumação estará se prolongando ao tempo, beleza? Então, em regra, é um crime instantâneo, mas pode ser um crime permanente nas modalidades dificultar ou impedir o abandono da prostituição ou da exploração sexual pela vítima. Muito bem, vamos vir agora então para o parágrafo 1º. E galera, o principal ponto que as provas mais gostam de cobrar é exatamente esse parágrafo 1º, que também, vou relembrar, também é crime hediondo. Tá bom? O que vai dizer o parágrafo 1º? Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Então veja, até agora eu não falei da intenção de obter vantagem econômica. O simples fato do agente induzir, facilitar ou então impedir que a vítima deixe de praticar prostituição ou ser explorada sexualmente, o agente já vai responder pelo artigo 218b. Já vai responder. Nós agora que estamos falando do parágrafo 1º, aquele agente que faz isso com a intenção de obter lucro. Então ele induz alguém à prática de prostituição infantil, de exploração sexual infantil, porque ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Então geralmente o que acontece é isso. Inclusive os próprios familiares. A gente pode ter o caso aqui da mãe, do pai, que prostitui os próprios filhos para obterem uma vantagem econômica. Então, na maioria das vezes que a gente tiver o crime de favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, terá o intuito de lucro. E o que acontece então quando houver o intuito de lucro, o intento, a obtenção de vantagem econômica? Aplica-se também multa. Então, aquela pena de 4 a 10 anos, aqui olha, essa pena de reclusão de 4 a 10 anos vai se somar à pena de multa. O agente vai responder pela reclusão 4 a 10 anos, mais multa. Lembra que nós falamos lá atrás, nas aulas anteriores, do intermediário? Aqui eu vou ter o intermediário, que é conhecido como proxeneta, mercenário. Ele faz a intermediação porque ele quer obter alguma vantagem de lucro. Beleza? Muito bem. Parágrafo 2º.
também é crime hediondo. E esse parágrafo 2º talvez seja ainda mais importante que o parágrafo 1º. Olha só o que diz. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal. Quais são as mesmas penas? Reclusão de 4 a 10 anos. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. Pessoal, veja, o tipo penal ele é bem claro em dizer na situação descrita no caput deste artigo. Vem comigo, vem comigo. Imagina que um agente, uma pessoa aí de 30 anos de idade, um maior imputável, tá? Maior imputável, ele pratica relações sexuais com um maior de 14 anos. Consentidas, tá bom? Consentida, com maior de 14 anos. Ele praticou algum crime? Não, não. A lei vai punir, lá no estupro de vulnerável, a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso do agente imputável com um menor de 14 anos ou alguém que seja vulnerável de acordo com o artigo 217-A, parágrafo 1º. O simples ato sexual de um maior de idade com alguém que tem a idade entre 14 e 18 anos, não há crime. Não há crime. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui também extremamente relevante. Bota na tela de novo. Olha aqui. Na situação descrita no caput deste artigo. Qual que é a situação descrita no caput desse artigo? É aquela pessoa vítima de prostituição ou de exploração sexual. Tá bom? De prostituição ou exploração sexual. Troquei aqui. Vem comigo. Imagina agora que uma moça de 15 anos de idade, ela se prostitui. Da cabeça dela, ninguém induziu, ninguém facilitou, ninguém está impedindo que ela saia dessa vida, dificultando que ela saia dessa vida, não. Da cabeça dela, uma moça de 15 anos falou, vou ser prostituta. Vou ser prostituta. E começa a vender seu corpo. E começa a praticar atos libidinosos, conjunção carnal, recebendo dinheiro por isso. Vem um cliente e pratica atos sexuais com essa moça de 15 anos de idade. A pergunta é, ele vai responder pelo parágrafo 2º do artigo 218b ou não? Pessoal, não. Não vai responder. Sabe por que não? Porque esta moça de 15 anos de idade, ela não se encontra na situação descrita no caput desse artigo. Essa moça de 15 anos, ela não é vítima do delito de favorecimento de prostituição de outra forma de exploração sexual de adolescente. Se ela não é vítima, ela mesma que está vendendo o seu corpo, e alguém vem um cliente e paga para ter esses atos sexuais com ela, ele não vai responder. Ah, professor, mas ele sabe que ela tem 15 anos e que ela está vendendo o corpo. Claro que ele sabe que ele está pagando ela. Ele vê pela cara que é uma moça de 15 anos. Ele sabe. Ele não pratica crime. Então, para que haja o crime do parágrafo 2º, inciso 1º, é necessário que o agente pratique algum ato sexual, conjunção carnal, ato libidinoso, com alguém que seja vítima do favorecimento de prostituição ou de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Sacou esse detalhe? Sacou essa distinção? Muito bem, eu falei isso para você. E agora que eu falei isso para você e que eu mostrei para você essa diferença, eu vou fazer uma ressalva. Qual que é a ressalva que eu vou fazer? Pessoal, nós aqui com essa aula, nós já sabemos mais que o seu examinador. Infelizmente o examinador, ele não se atenta a esse detalhe. Então, qual que é a minha sugestão? Na hora da prova, tá bom? Agora vamos sair da aula e vamos aqui fazer o que nós devemos fazer na prova. Se a prova dos senhores disser que um agente imputável praticou atos libidinosos ou conjunção carnal com uma vítima entre 14 e 18 anos, ainda que a prova não deixe claro, ainda que o seu examinador não deixe claro que esta moça seja uma vítima de favorecimento de exploração sexual ou de prostituição, ainda assim você vai marcar que o agente praticou crime. Entendeu? Entendeu a diferença? Lembra, vou repetir. Eu falei para vocês que não há crime naquela pessoa, no agente que pratica, que é cliente de uma prostituta
entre 14 e 18 anos que se prostituiu por vontade própria, tá bom? Não haverá crime. Não é isso que o parágrafo 2º, inciso 1º, está incriminando. Só que, se a prova trouxer para vocês falando, olha, houve uma prática de conjunção carnal, outro ato libidinoso, entre um maior imputável, um cliente, que pagou para uma menor de 14 a 18 anos para ter essa prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ele responde pelo favorecimento de prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável? Responde, pessoal. Responde. É isso que vocês vão colocar na prova de vocês. Por quê? Porque esse detalhezinho, essa diferenciação que eu passei para vocês, as provas não estão fazendo, tá bom? O examinador simplesmente está querendo saber o seguinte: se houver conjunção carnal ou outro ato libidinoso em contexto de prostituição, independentemente da forma como que essa vítima se prostituiu, como essa pessoa se prostituiu, se essa pessoa tiver entre 14 e 18 anos, incide aqui o parágrafo 2º, inciso 1º. Beleza? Sacou? Sacou? Então, tranquilo. Muito bem. Vamos, então, trazer aqui, deixa esse quadro em branco, deixa eu colocar aqui para vocês uma situação. Olha só. Se eu tenho conjunção carnal, isso aqui também é fundamental aí nesse tipo. Se eu tenho carnaval, não, né? Se eu tenho conjunção carnal ou outro ato libidinoso, deixa eu botar já assim direto, ó, ato libidinoso, porque a conjunção carnal é uma forma de ato libidinoso, tá? Se esse ato libidinoso é praticado com menor de 14 anos, qual o crime que eu tenho, pessoal? Estupro de vulnerável, artigo 217-A, beleza. Se eu tenho um ato libidinoso praticado com alguém que tenha idade igual ou maior de 14 anos, fato atípico. Ué, professor, você acabou de falar que pode entrar nesse crime. Não, claro que não. Você simplesmente praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém que seja maior de 14 anos, não há crime algum. Se for consentido, não há crime. E se for um estupro do artigo 213, aí vai ser um acaujamento de pena, que um estupro qualificado, o fato da idade da vítima ser entre 14 e 18 anos, tá bom? Mas um ato libidinoso, conjunção carnal praticado consentido com alguém de 14 e 18 anos, permitido, fato atípico. Fato atípico. Beleza. E alguém que tenha aí alguma enfermidade, doença mental, que seja por alguma razão vulnerável, eu vou ter também o artigo 217-A. Beleza. Agora, eu vou falar do ato libidinoso com vítima de exploração sexual. Com vítima de exploração sexual, tá bom? Que é o contexto que nós estamos vendo aqui. Vamos lá. Se for menor de 14 anos, o agente que pratica um ato libidinoso com vítima de exploração sexual pratica qual crime? Artigo 217-A. Beleza? Se a vítima tiver idade igual ou maior de 14 anos. E aqui sim eu tenho que botar que tem que ser menor de 18. Aí eu vou ter o artigo 218-B, parágrafo 1º, que é o que nós acabamos de ver, inciso 1º. E se a idade, olha o detalhe, e se a idade for igual a 14 anos, no dia do aniversário, e aí, qual crime o agente responde? Fato atípico. Professor, como assim? Que absurdo é esse? O que você está falando pra gente? Pessoal, houve aqui uma grave falha legislativa. O estupro de vulnerável. Você agora tem uma situação de exploração sexual, tem uma criança sendo sexualmente explorada e o cliente paga para praticar conjunção carnal com essa criança. Ele vai responder pelo estupro de vulnerável. Se for um adolescente entre 14 e 18 anos, ele vai responder
pelo favorecimento de prostituição nessa forma específica do parágrafo 2º, né? Do parágrafo 2º, beleza. E se a vítima tiver feito 14, a vítima explorada sexualmente, que é vítima de favorecimento de prostituição, de exploração sexual, completa 14 anos na data de hoje, e o agente paga para ter, então, relações sexuais com essa vítima de 14 anos, não há crime. Olha a falha legislativa. Olha o que o parágrafo 2º diz. Quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos. Olha o absurdo. Olha a falha legislativa. Então, se for no dia do aniversário... Nossa, agora que eu tô vendo esse quadro aqui, ficou feio pra caramba, né, pessoal? Letra bonita. Mas é isso. Se a vítima tiver igual a 14 anos, no dia do aniversário, tem que ser no dia do aniversário, será um fato atípico, porque a gente não pode adotar a analogia em malam partem. Eu não posso aplicar essa conduta para cá, não posso. Seria uma analogia em malam partem, beleza? Muito bem, muito bem. Vamos lá, pergunta: e se o menor de 18 anos, maior de 14 anos, se prostituiu por conta própria? Já respondi. Deverá o cliente responder pelo delito do artigo 218b, parágrafo 2º do Código Penal? Vamos rever o tipo penal? Nós já vimos aqui, parágrafo 2º, tenho que ter alguém que seja descrito no caput desse artigo, ou seja, esse menor de 18 anos, maior de 14 anos, tem que ser vítima, sujeito passivo do crime. Portanto, não há que se falar aqui no crime do 218b, parágrafo 2º. O tipo penal é claro a incriminar a conduta daquele que pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput. Isto é, com vítima de exploração sexual. Se o menor de 18 e maior de 14 se prostitui por conta própria, não há crime por parte do cliente que se utiliza dos favores sexuais. E aí eu fiz aquela ressalva, cuidado, porque a prova, o examinador, ele não tem feito essa distinção. Então acaba caindo tudo na conduta aí do favorecimento da prostituição ou exploração sexual nessa forma do 218b, parágrafo 2º, beleza? Muito bem. Parágrafo 2º agora, inciso 2º. Incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. Ou seja, aquele cara que é o proprietário, gerente, responsável pelo cabaré, pela casa de prostituição infantil, ele vai responder também pelo crime do caput, reclusão de 4 a 10 anos. Qual que é o detalhe importante? Esses caras aqui, eles devem ter conhecimento desse fato. Eles devem ter conhecimento. Eu não posso imputar aqui, a gente não pode falar da responsabilidade penal objetiva. Eu não posso dizer, olha, eu tenho um proprietário que alugou o seu estabelecimento comercial para que alguém abra um bar. Esse sujeito que abre o bar, que é o gerente do bar, começa a realizar favorecimento de exploração sexual, de prostituição de menores de idade. Veja, aquele proprietário não sabe dessa prática criminosa. A ele não pode ser imputado o crime. Mas ao gerente que está comandando ali a situação, com certeza a ele será imputado o delito, beleza? Então, o único detalhe importante em relação a esse segundo é que devem ter conhecimento o proprietário, o gerente responsável, para que possa ser imputado a ele as penas do artigo 218b. E o parágrafo 3º, na hipótese do inciso 2º do parágrafo 2º, que é essa hipótesezinha que nós estamos vendo, constitui efeito obrigatório da condenação, a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Nada mais justo, uma vez que os caras estavam praticando crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Claro, né, pessoal, que a gente vai ter aí a cassação da licença de funcionamento desse estabelecimento. Muito bem. Finalizamos o artigo 218b. Lembrando, é só voltar aqui mais uma coisa, lembrando, parágrafo 2º, essas formas aqui também, galera, isso daqui é crime hediondo também, beleza? Também será crime hediondo esse proprietário, esse gerente que tem conhecimento do que acontece lá dentro, tá? Ele também vai responder como um crime hediondo. Todas as formas do artigo 218b, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, são crimes hediondos, ficou claro, né? Vamos então para o artigo 218c, e aqui tem que ter muita atenção. Por quê? Porque ele também foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. É mais um crime novo que a gente tem que conhecer. Divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo, ou de pornografia. Mas vamos fazer o seguinte? Próxima aula, a gente continua. Até lá.